Vou começar lendo uma poesia que vai introduzir toda a série de estudo bíblico. É mais ou menos assim. Sim, achava que conhecia a Bíblia lendo pedacinhos aqui ou ali. Hoje o pedacinho de João ou Mateus, depois o pedacinho de Gênesis. Alguns capítulos de Isaías. Certos salmos, Salmo 23, primeiro capítulo de Provérbios, capítulo 12 de Romanos. Sim, achava que conhecia a palavra. Mas descobri que uma leitura completa era uma coisa completamente diferente. O caminho era desconhecido ao ler a Bíblia completa. Vocês que gostam de brincar em ler a Bíblia, lendo um pouquinho daqui e dali, logo antes de ajoelhar, fatigado, bocejando uma oração apressada. Vocês que tratam essas pérolas de escritos pior que qualquer outro livro. Um parágrafozinho, fora de contexto, uma olhadela rápida e impaciente. Tentem um procedimento mais digno. Adquiram uma visão mais ampla, mais firme. Ajoelharão completamente assombrados ao lerem a Bíblia completa. Bom, o que essa série está tentando fazer é ajudar a ler a Bíblia um livro por vez. Porque Deus nos deu essa biblioteca de livros. Não é um livro, são 66. É uma biblioteca e cada livro tem sua própria mensagem. E tudo naquele livro se relaciona com a mensagem do livro. Agora, muitas pessoas que resolvem ler a Bíblia toda ficam presas no terceiro livro chamado Levítico. E eu consigo entender por quê. Há pelo menos 3 motivos por que esse livro é tão difícil para ler. O primeiro é que é maçante. É como tentar ler a lista telefônica. Talvez você encontre o nome de alguém que você conheça alguma hora. Mas é maçante porque o conteúdo é tão diferente dos outros livros da Bíblia, especialmente os 2 primeiros. Os 2 primeiros estão cheios de histórias, cheios de narrativa. Há drama, as coisas estão se mexendo. E de repente você entra em Levítico e praticamente não há nenhuma narrativa. Nenhuma. E porque achamos que a Bíblia é um livro de histórias e depois entramos num livro que não tem histórias, acabamos ficando meio que desnorteados e ficamos um pouco entediados porque não há nenhuma história. O segundo motivo é, esse livro não é nem um pouquinho familiar. Não é interessante nem familiar. É uma cultura diferente, além de um conteúdo diferente. E isso aconteceu 2.000 anos ou 3.000 anos atrás e em um lugar bem longínquo, e é um mundo completamente diferente. E não conhecemos nada do que estamos lendo ali. Por exemplo, a forma com que tratam com as doenças infecciosas. Em Levítico, o coitado tem que rasgar sua roupa e deixar seu cabelo crescer bastante e não escová-lo, e cobrir a parte inferior do rosto e sair gritando, imundo, imundo. Não é assim que tratamos as doenças infecciosas em nossa sociedade. Isso é estranho, é bem diferente. E algumas coisas são até estranhas. Até mesmo bizarras. Você nunca teve que ir à igreja levando um pequeno cordeiro ou uma pomba e dar ao pastor, a pobre criatura que cortaria a sua garganta na frente da plateia? Senão teríamos que trocar a cor dos carpetes de azul para vermelho nas igrejas, mas é tão fora do comum, tão diferente daquilo que estamos acostumados. E em terceiro lugar, parece ser irrelevante. É entediante, é diferente e também irrelevante. O que significa para mim, nesse mundo moderno em que vivo, o que representa para mim na segunda-feira, no serviço. Parece tão irrelevante. Sabemos lá dentro, instintivamente, que não estamos sob a lei de Moisés. E isso é parte de sua lei. Portanto, o que tem a ver conosco? Bom, espero que até o final dessa palestra e a outra você estará bem empolgado com o livro de Levítico. É um de 5 livros que juntos formam o que é chamado o Pentateuco, onde penta significa 5. Os 5 livros, os primeiros 5 livros da sua Bíblia são a lei de Moisés. Os judeus chamam de Torá. Os livros de instrução. E é lido uma vez por ano. Começam no 8º dia da festa dos tabernáculos, às vezes em setembro ou em outubro, e começam com o capítulo 1 de Gênesis e vão lendo o ano todo, terminando na próxima festa de tabernáculos, no outono seguinte. Agora vamos dar uma olhadinha nos 5 livros de Moisés e ver o formato deles, porque eles têm um formato, uma forma distinta, que talvez você nunca tenha observado. Veja essas 2 linhas que vão se estreitando. Mantenha essa forma na sua cabeça e vamos percorrer os 5 livros.
Gênesis é o livro de inícios, é o que a palavra significa, e nos diz como tudo começou, começando com o universo e depois falando do povo de Deus, Israel. Êxodos, a saída do Egito. Levítico deriva seu nome da tribo de Levi, uma das tribos de Israel. Depois o livro de Números, que é exatamente o que diz, é um livro de estatísticas. 600 mil homens saíram do Egito, mais as mulheres e crianças, provavelmente 2,25 milhões de pessoas. Depois Deuteronômio. Deutero significa segundo e nômio significa lei. Então Deuteronômio significa segunda lei, porque na verdade Deus deu a lei duas vezes. Uma vez no Sinai e outra vez antes de atravessar o Jordão, antes de entrar na terra prometida. Por isso que os 10 mandamentos aparecem duas vezes. Nos primeiros 5 livros da Bíblia, uma vez em Êxodos, outra vez em Deuteronômio. Foi a segunda vez. Foi uma espécie de lembrete da lei, logo antes de entrarem na terra prometida. Agora, ao perguntarmos sobre quem são esses livros, começamos a ver essa forma emergindo. Porque Gênesis é um livro universal, é sobre todo mundo, é sobre a raça humana, é sobre o universo todo, é um livro universal. Mas ao entrarmos em Êxodos, você está num livro que focaliza um povo só, uma nação, Israel. Portanto, é um livro nacional. Ao abrirmos Levíticos, apenas uma tribo daquela nação. Veja como estreitou-se. Universal, nacional, tribal. Mas ao passar de Levítico, ele se abre novamente. E o livro de Números é sobre a nação inteira. E o livro de Deuteronômio coloca Israel contra o pano de fundo do mundo inteiro, entre as nações. E você volta a um ponto de vista universal. Portanto, temos um foco aqui que abre e fecha no decorrer desses livros. E talvez seja por isso que as pessoas ficam presas em Levítico, porque elas até se interessam em coisas universais e até nacionais. Quando se torna tribal, elas perdem o interesse. Mas depois expande e, ao chegar em Deuteronômio, fica mais interessante. Agora, o foco também muda quando nós perguntamos a pergunta onde? Olhando do ângulo de espaço. Vemos mais uma vez que começa com a terra toda, depois começa a focalizar na Caldeia, Ur dos Caldeus, onde Abraão vivia. Depois a terra de Canaã, onde Abraão viveu, depois a terra do Egito, onde se tornaram escravos por 300 anos. Mas depois fica focalizado, no livro de Levítico, em um só lugar, o Monte Sinai. Portanto, mais uma vez, há um estreitamento e o foco fica em um só lugar, o Monte Sinai, para depois expandir-se novamente. Viajaram pelo Negev, Edom e Moabe de volta a Canaã. Mas há um estreitamento aqui, há uma tribo em um pequeno lugar. E ainda mais quando se pergunta quando. Mais uma vez, temos exatamente o mesmo formato em todos os 5 livros. Gênesis cobre séculos, toda a história passada de nossa terra. Êxodo fala de mais ou menos 300 anos. Levítico fala apenas de um mês. E depois Números fala de 40 anos. E Deuteronômio olha para frente, séculos à frente, na história futura de Israel. Então, veja o formato dos 5 livros de Moisés. E depois nós percebemos que o livro de Levítico é o ponto crítico de tudo isso. Que o foco se estreitou ao mês mais importante, no lugar mais importante e à tribo mais importante em tudo isso. E é por isso que é tão importante. Nisso depende toda a lei de Moisés. Portanto, os judeus leem isso a cada 12 meses. E isso significa que eles gastam de 15 dias a 3 semanas lendo Levíticos a cada ano. E nós vamos ler como um judeu o leria antes de... Bom, em alguns instantes. Gostaria apenas de relacionar Levítico com o livro de Êxodo, para vocês verem como um livro é a continuação do outro. É muito importante ver como cada livro é uma continuação do anterior. Então, como Levítico constrói sobre Êxodo. Na segunda metade de Êxodo, o tabernáculo é construído. É a tenda de Deus, na qual ele mora, entre o seu povo. E ao imaginar o arraial em Êxodos, você veria a tenda de Deus no meio e centenas de outras tendas ao redor dela.
Há a tenda divina e as tendas humanas. O livro de Levítico fala de tudo que acontece no tabernáculo de Deus e tudo que deveria acontecer nas tendas do povo. Se divide em duas partes, a tenda de Deus e as tendas do povo. Contém regras e regulamentos para ambos. Mas não é apenas isso. O tabernáculo, no livro de Êxodos, fala como Deus vem procurar o homem. Mas Levítico fala sobre como o homem deve se aproximar a Deus. O livro de Êxodos fala sobre a libertação que Deus trouxe a seu povo. Mas o livro de Levítico fala sobre a dedicação do povo de Deus a ele. Portanto, o livro de Êxodos fala sobre a graça de Deus libertando o seu povo. Mas o livro de Levítico começa com ações de graças. Como o povo pode mostrar sua gratidão por terem sido libertos. Portanto, nós precisamos das duas metades. Talvez seja menos empolgante do que Êxodo, mas Deus espera algo de nós em gratidão por aquilo que Ele fez em nosso favor. Então é assim que se encaixa. Nós somos salvos para servirmos. E Êxodo fala sobre como Deus salvou seu povo, mas Levítico sobre como eles deveriam servi-lo. Não fomos apenas salvos, fomos salvos para servir. Agora, ao ler o Velho Testamento, acho uma ideia excelente ler como se eu fosse um judeu. Eu não sou, gostaria de ser. Esse nariz é uma herança da família Pawson, mas me ajuda quando eu vou para Israel. Mas eu não sou judeu, gostaria de ser. Mas vamos imaginar por um pouco que somos judeus. E vamos ler esse livro como o judeu lê, uma vez por ano. Com que objetivo? Veremos que era uma questão de vida ou morte para o judeu ler esse livro e conhecê-lo e ainda mais vivê-lo. Porque sabem, só existe um Deus e este é o Deus de Israel. Não existe nenhum outro Deus, todos os outros são apenas frutos da imaginação humana. Só existe um Deus, ele é o único Deus que existe e eles eram o único povo aqui na terra. E, portanto, havia um relacionamento especial entre eles. E Deus prometeu fazer muitas coisas por ele. Ele prometeu ser seu governo, seu ministro de defesa, para protegê-los, o ministro de finanças e garantir que não haveria pobres entre eles, o ministro de saúde e garantir que nenhuma das doenças do Egito os tocassem, de ser tudo o que eles precisassem. Ele seria isso para eles, o seu rei. Em retribuição, esperava que eles vivessem corretamente, fazendo as coisas corretamente. Em outras palavras, que fossem justos. É isso que justiça quer dizer, é viver corretamente. E o texto-chave no livro de Levítico é uma frase que aparece sempre no Novo Testamento. Sede santos, porque eu sou santo. Em outras palavras, Deus espera que o povo que ele liberta sejam como ele. E não como as nações ao seu redor. E se você não consegue entender algumas das coisas que aparecem em Levítico, essa é a chave para entendê-las. Quando Deus diz, não faça isso, ele está dizendo, isso é porque o povo ao seu redor fazem isso. Vocês serão diferentes. Serão santos porque eu sou santo. Vocês irão refletir o meu caráter e permitir que as pessoas vejam como eu sou, pela sua conduta. Portanto, esse texto é a chave. Sede santos, porque eu sou santo. Aparece várias vezes. E aparece em todo o Novo Testamento também, porque ainda é válido. Quando Deus lhe salva, Ele espera que você seja como Ele. Ele espera que você viva uma vida piedosa e que seja santo como Ele é santo. Muito bem, vamos olhar o formato geral do livro inteiro. Como eu disse, o livro se divide em duas partes e mais uma vez vemos aqui esse formato. Só que agora é o formato do próprio livro. E o livro vai construindo até chegar a um clímax e depois flui desse ápice. Na verdade, é um sanduíche de muitas camadas. Como se fosse um hambúrguer de McDonald's. Então, tem algo assim bem no meio, depois dessas camadas. E você pode enxergar através das cores desse cartaz que a primeira divisão corresponde ao último, o segundo ao penúltimo, o terceiro ao antepenúltimo, e tem um aqui bem no centro.
E há uma correspondência bem clara que foi maravilhosamente elaborada, sabe? Lembre-se, Deus é responsável por esse padrão. Não foi Moisés. Você sabia que há mais falas diretas de Deus do que em qualquer outro livro da Bíblia? Aproximadamente 90% do livro de Levítico é fala direta de Deus. Disse o Senhor a Moisés. Nenhum outro livro da Bíblia contém tanta fala direta do Senhor. Então, se você quer ler a palavra do Senhor, este livro é um ótimo ponto de partida, porque são palavras diretas do Senhor Deus. Portanto, foi Deus que elaborou isso aqui. E podemos enxergar uma harmonia, um padrão muito lindo aqui. Portanto, as ofertas e os sacrifícios dos primeiros 7 capítulos correspondem às sanções e os votos do povo, da última divisão. Aqui temos o sacerdócio, com muitos detalhes. Corresponde à adoração que deveriam conduzir. E como deveriam conduzir a adoração do povo. Mas aqui temos as duas distinções principais que o povo de Deus tem que aprender. Eu vou voltar para isso em alguns minutos, porque é muito importante aprender qual é a diferença entre o limpo e o imundo, e entre aquilo que é comum e o que é santo, porque são coisas diferentes. Como aprenderemos? E isso será uma outra chave. Mas o livro inteiro nos leva a um dia, chamado Dia da Expiação. Nesse dia, deveriam pegar 2 animais e tinham que sacrificar um dos animais dentro do arraial. Mas quanto ao outro, veja que chave importante. O outro animal era um bode. Colocavam suas mãos na sua cabeça, um após o outro, e confessavam seus pecados. E depois expulsavam o bode do acampamento para o deserto, onde morreria com todos os seus pecados sobre a sua cabeça. O bode expiatório. E essa é uma palavra que eu li hoje de manhã no meu jornal matutino. Faz parte de nossa linguagem. Aqui, de Levítico, o bode expiatório, o que é culpado por tudo, aquele que carrega todos os erros dos outros sobre si. Depois falaremos sobre isso. Agora, esse formato aqui divide o livro em 2, conduzindo a esse dia e depois fluindo a partir dele. E do ponto de vista cristão, não vou dizer muito sobre isso agora, mas vamos estudar isso em mais detalhes. A primeira metade descreve o nosso caminho a Deus, normalmente conhecido como justificação. E a segunda metade, essas palavras são bem compridas, não são? A segunda metade descobre nosso caminhar com Deus, que é conhecido como santificação. Agora, esse é o formato do livro. Dá para entender mais um pouquinho? Uma vez que você entende o formato do livro, é muito mais fácil para ler, porque você sabe onde está e sabe que parte do trama isso envolve. Muito bem, agora já vimos o livro inteiro, agora quero olhar 1 ou 2 itens dentro dele. E vamos começar com os primeiros 7 capítulos, as ofertas. São 5. Vamos passar rapidamente por eles. O holocausto, um animal era trazido e era queimado por inteiro para que Deus cheirasse o aroma. O animal inteiro era dado a Deus, e Deus ama o cheiro de carne assada. Era um aroma suave para Deus. O animal inteiro era oferecido a ele. Mas quando se oferecia a oferta de manjares, você poderia guardar uma porção para si mesmo. E ali você comia junto com Deus. Deus comia uma porção e você comia a outra. Depois temos a oferta pacífica. Todos os detalhes estão ali em Levítico. Mas quero que você observe que as primeiras 3 ofertas eram a forma correta de dizer obrigado a Deus pelas bênçãos. Não eram ofertas pelo pecado, mas ofertas de agradecimento. Em outras palavras, você se sente grato a Deus. É dessa forma que Ele quer que você o agradeça. Estou falando aos judeus agora, sabe? É dessa forma que você pode expressar sua gratidão a Ele. Você está grato que está vivo? Está grato por sua saúde? Está grato por seu dinheiro? Então mostre sua gratidão desta forma. E poderiam escolher uma dessas 3 formas para agradecer ao Senhor. Os outros 2 sacrifícios não eram para expressar gratidão, mas sim tratar com culpa. A oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. E esses 2 sacrifícios faziam 2 coisas. Em primeiro lugar, faziam expiação pelo pecado.
era uma compensação a Deus pelas suas transgressões. A palavra expiação significa oferecer compensação para o Senhor. É isso que significa, é uma compensação. Então, para a expiação de seus pecados, tinham que oferecer algo como compensação. E esses dois sacrifícios forneciam compensação ao Senhor. E envolviam sangue e envolvem vida. Para compensar a vida ruim que você viveu, você oferece uma vida boa ao Senhor, que nunca pecou. Mas uma das coisas mais importantes nessas duas ofertas que eu quero que você observe, e se você já leu o livro de Levítico, você deve ter observado isso, eles só eram oferecidos para pecados não intencionais. Não eram válidos para pecados intencionais. Em outras palavras, ninguém é perfeito. Todos nós cometemos erros. Todos nós pecamos, mas não intencionalmente. Não era nossa intenção pecar, mas pecamos. Portanto, Deus providenciou ofertas para pecados não deliberados. Mas não há nenhum sacrifício nesta lista para pecado deliberado. Isso é muito importante porque essa ideia continua no Novo Testamento, como nós veremos. O Novo Testamento faz uma distinção entre o pecado acidental dos cristãos e os pecados intencionais deliberados dos cristãos. E como o Velho Testamento, o Novo Testamento diz que se deliberadamente pecamos após receber o perdão, não há mais sacrifício pelo pecado. Não há mais sacrifício pelo pecado. Essa ideia vem diretamente do livro de Levítico. Pecado intencional por pessoas que já foram perdoadas é muito, muito sério. Por isso que Jesus disse à mulher que foi pega em adultério: vá e não peques mais. Essa distinção percorre todo o Novo Testamento, assim como o Velho, entre o pecado deliberado do povo de Deus e o pecado acidental do povo do Senhor. E para esses pecados acidentais, há total e completa provisão. Porque Deus sabe que somos fracos, Ele sabe que caímos. Ele sabe que não foi a nossa intenção. O mal que eu não quero fazer, esse é o que eu faço, disse Paulo. Pecado não intencional, acidental. Para isso há provisão. Bom, essas são as ofertas. Não vou dizer muito sobre os sacerdotes, porque está tudo bem explicado, mas gostaria de mencionar o fato de que eles tinham um calendário para observar. Não temos isso no Novo Testamento. Não há nenhum calendário cristão no Novo Testamento. Que surpresa, não diz nada sobre observarmos o Natal ou nem a Páscoa. Mas para o povo de Israel, o calendário era uma parte vital de seu caminhar com Deus. Estavam sendo tratados como crianças. Os adultos não precisam de calendário, mas crianças sim, para lembrá-los de coisas que poderiam esquecer. E todas essas festas são mencionadas no livro de Levíticos e precisavam ser guardadas. Vamos passar por elas rapidamente. Não vamos falar dessas palavras em preto agora, vamos olhar apenas as palavras em vermelho. Começava no primeiro mês do ano, mais ou menos o nosso mês de março ou abril, com a Páscoa. A festa dos pães asmos, no dia 15 do primeiro mês, para lembrá-los de como Deus os livrara da escravidão no Egito. E um dia antes da Páscoa, um cordeiro tinha que ser morto às 3 horas da tarde. Não é impressionante? 3 horas da tarde, no meio da tarde, a Bíblia diz: mate o cordeiro. E daí, no próximo dia, começa a Páscoa. 3 dias depois, tinham que oferecer as primícias da colheita a Deus. 3 dias depois. Isso lhe lembra alguma coisa? As primícias daqueles que dormem? 50 dias depois, aqui vem a palavra Pente de novo, 5 ou 50, Pentecoste, 50 dias. Tinham que celebrar a festa de Pentecostes, ou a festa das semanas, porque foi naquele dia que a lei foi dada no Sinai. E tinham que lembrar disso, e dar graças a Deus por isso. Mas você sabe o que aconteceu quando a lei foi dada no Sinai, naquele primeiríssimo Pentecostes? Diz que pecaram e muitos acabaram sendo mortos, sabem quantos? 3.000 pessoas. Então, quando a lei foi dada no primeiro Pentecostes, 3.000 pereceram. Séculos depois, quando o Espírito foi derramado no Pentecostes, 3.000 foram salvos.
Não é maravilhoso como a Bíblia toda se encaixa? Essas eram as festas do começo do ano. Depois temos as festas no final do ano. A festa das trombetas, em que eles tocavam o shofar. Trombetas, sinalizando uma nova rodada de festas. A segunda festa era o dia da expiação. Era aquele dia crucial, quando o bode de expiação era expulso do arraial, com todos os pecados sobre ele. Seguido pela festa de tabernáculos, 8 dias. Festa de Sucote ou cabanas. Quando saíam de suas casas e moravam em abrigos, tinham que poder ver as estrelas pelo teto, para que lembrassem dos 40 anos andando sem rumo no deserto, quando poderiam entrar na Terra Prometida em 11 dias. Então esse grupo de 3 festas acontecia mais no final do ano. Agora todas as 3 festas serão cumpridas no Novo Testamento. As 3 primeiras já foram cumpridas com a primeira vinda de Jesus, que para nós já está no passado. Mas essas 3 festas serão cumpridas na sua segunda vinda. Eu não sei em que ano Jesus voltará, mas eu sei sim o mês. Será em setembro ou outubro, com certeza, porque ele sempre faz tudo na hora. Portanto, qualquer ano desses, em setembro ou outubro, Jesus voltará. Você sabe que ele nasceu nessa época, não sabem? Não foi no dia 25 de dezembro? A evidência do Evangelho de Lucas aponta o 7º ano do ano, que é a Festa dos Tabernáculos. É nessa época que eles esperam o Messias. É interessante que cada vez que uma trombeta é mencionada no Novo Testamento é para anunciar a sua vinda. Então, essas 3 festas já foram cumpridas com a primeira vinda de Cristo. Mas essas 3 aqui serão cumpridas na segunda vinda. E nesse dia de expiação, redenção virá para toda a nação de Israel. Bom, tem mais 2. Há um descanso semanal. E para eles que foram escravos no Egito, trabalhando 7 dias por semana, que bênção! Um descanso semanal deveria ter sido. Não há nenhuma menção do sábado antes do tempo de Moisés. Adão não tinha sábado, ele trabalhava 7 dias por semana. Abraão não tinha sábado, trabalhava 7 dias por semana. Então foi Moisés que introduziu esse dia de descanso semanal. E esse dia de descanso não era um feriado, nem um dia para a família, era um dia para Deus. Um dia santo. E era parte de seu calendário. Esses eram anuais, este era semanal e este acontecia a cada 50 anos. E que jubileu isso era! A cada 50 anos, o saldo bancário de todo mundo era nivelado. Não seria ótimo aqui? Alguns parecem não ter muita certeza. Dá para ver pelos seus rostos se o seu saldo bancário é bom ou se não. Mas todas as propriedades voltavam à família que a possuía originalmente a cada 50 anos. Portanto, o preço ficava mais barato quanto mais perto chegava do jubileu, porque seriam devolvidos. E os escravos eram libertos no ano do jubileu. Toda sorte de coisas boas aconteciam. Então esperavam ansiosamente o ano do jubileu. O ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Um ano bom para os pobres, porque seriam ricos novamente. Quando todos os cativos seriam libertos. Isso lhe faz pensar em alguma coisa? O Senhor Jesus proclamou: o Espírito do Senhor está sobre mim para colocar em liberdade os cativos, boas novas para os pobres e proclamar o ano aceitável do Senhor. Em outras palavras, Jesus começou o verdadeiro jubileu, ao qual esse aqui era apenas uma sombra. Está vendo como é importante conhecer o Velho Testamento para compreender o Novo? Agora chegamos a essa questão muito importante, mas muito difícil, sobre a diferença entre santo e comum e limpo e imundo. Sabe, o mundo sempre pensa em termos de bom e ruim. Ele só tem 2 categorias de pensamento, ao passo que a Bíblia trabalha com 3. E isso aparece pela primeira vez em Levítico. E se você não entender isso, você nunca vai entender Levítico. Isso é muito, muito importante. Uma coisa pode ser limpa, mas ainda é comum. Agora, há 2 processos que acontecem. A primeira é quando as coisas de Deus, as coisas sagradas e santas, são profanadas e se tornam comuns. Você pode estragar uma coisa santa tornando-a comum. Vou lhes dar um exemplo.
Vocês sabem o que provocou a revolução na Romênia, alguns anos atrás? Ela foi provocada por um pastor cristão. Ele saiu e comprou um rolo de papel higiênico, levou para casa e, ao usá-lo pela primeira vez lá no seu banheiro, ele compreendeu que estava usando páginas de uma Bíblia. A Sociedade Bíblica havia mandado Bíblias para a Romênia durante a era comunista, e o governo comunista fez um alarde sobre isso, usando isso como publicidade para eles. Temos Bíblias aqui, mas estava usando-a para fabricar papel higiênico. E quando aquele pastor percebeu que ele estava usando a Bíblia como um papel higiênico, ele ficou tão irado que ele pregou um sermão que provocou a revolução na Romênia. Agora, não era que tornaram a Bíblia imunda porque não há nada imundo sobre o banheiro. Não, fizeram uma coisa santa comum. Havia profanado a Bíblia. Estão vendo? O próximo estágio aqui para baixo é tornar uma coisa comum e limpa imunda. Torná-la pecaminosa. Essas três palavras, sagrado, secular e pecaminoso, correspondem mais ou menos com essa forma de pensar de santo, limpo e comum e imundo. Agora, assim que tem esse processo de profanar o santo, tornando-o comum, e poluindo o comum e limpo, fazendo-o imundo, há um processo para redimir essa situação. Você pode purificar o imundo, tornando-o limpo. E depois você pode consagrá-lo, e ele se torna santo. A questão é que, na Bíblia, o que é santo e o que é imundo nunca podem entrar em contato. Devem ser mantidos totalmente separados, porque o santo e o imundo não têm nada em comum. E também é mencionado na Bíblia que uma mistura do limpo e o imundo tornará ambos imundos. Não é verdade? Se você misturar coisas limpas com coisas sujas, as coisas limpas tornam as sujas mais limpas ou as coisas sujas tornam as limpas mais sujas. Nós sabemos. E estou citando Neemias ali, ele disse exatamente isso. Da mesma forma, ao misturar coisas santas e comuns, tudo se torna comum. Não as tornam santas. Estão me acompanhando? É esse processo aqui. Aqui. Essa seta deveria estar apontando para baixo, me desculpem. Essa seta deveria estar para baixo. Esse processo decrescente aqui leva à morte. Literalmente. Ao passo que esse outro processo leva à vida, mas envolve sacrifício. Somente o sacrifício pode limpar o que é imundo e trazer a vida. A propósito, quantos de vocês estão no serviço cristão tempo integral? Posso ver? Eu perguntei quantos de vocês estão no serviço cristão tempo integral. Posso ver? Sabem? Estão me entendendo? Entendam. Serviço. O serviço pode ser qualquer uma dessas três coisas. Há alguns empregos que são ilegais, imorais e imundas. Não servem para um cristão. Há outros empregos que são limpos, mas comuns. Agora, não estou dizendo que você tem que ser um missionário ou um pastor para ser santo. Depende de você consagrar seu serviço a Deus e você pode ser um motorista de táxi santo. Você pode consagrar seu serviço e fazê-lo ao Senhor e aí ele deixa de ser comum. Se torna uma vocação santa no Senhor, estão vendo? Você pode ser um missionário e estar aqui. Estão começando a entender? Seu dinheiro pode ser imundo se é gasto em coisas ruins, ou limpo se é gasto em coisas boas, ou santo se é consagrado ao Senhor. O sexo pode ser qualquer uma dessas três coisas. Estão começando a entender a importância dessa distinção tríplice. Sabem, tem muitas pessoas lá no mundo que estão vivendo vidas decentes, comuns e limpas. Mas não são pessoas santas. E Deus não quer apenas que vivamos vidas boas, Ele quer que vivamos vidas santas. Esse é o ênfase em Levíticos. Meu povo, se tornarem imundos, precisam ser purificados e se tornar pessoas limpas. Mas depois tem que se tornar pessoas santas. Porque eu sou santo. E isso é diferente do que ser pessoas boas. E esta é a resposta para pessoas fora da igreja que dizem, sabem, posso ser tão bom quanto qualquer pessoa na igreja. Posso viver uma vida tão boa quanto você que vai à igreja. Mas não são santas, nunca dizem a palavra santo. Jamais sonham em dizê-la porque não a compreendem, não sabem nada sobre ela. Simplesmente dizem, bom, ele leva uma vida boa e ele não é cristão. Ele até leva uma vida boa, mas isso não significa ser santo. E Deus não quer apenas boas pessoas, Ele quer um povo santo. E vamos ver no livro de Levíticos o que isso envolve.
ser um povo santo para o Senhor. Isso envolve toda sorte de coisas muito práticas. Quando eu li Levítico, o que me impressionou foi sua praticidade. Vamos falar de saúde. Estamos olhando a santidade da vida, que tem a ver com sua vida toda. Não há nenhuma parte da sua vida que não pode ser santa. Vamos olhar saúde. O corpo é tão importante para a santidade quanto o seu espírito. Por isso que o livro de Levítico fala sobre cortes de cabelo, assim como Paulo em 1 Coríntios. Por isso que Levítico fala sobre tatuagens. Sabia que a Bíblia fala sobre tatuagens? Fala sobre homens usando brincos que não deveriam. Muito interessante, tudo isso é santidade ao Senhor. É muito, muito prático. Fala sobre emissões corporais, tanto de homens e mulheres. Fala sobre nascimento. Fala muito sobre comida aqui, sobre aqueles alimentos que são limpos e aqueles que não são limpos. E dão muita ênfase em comida kosher, na sociedade judaica. Tudo se baseia numa passagem: não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Então eles têm 2 cozinhas, 2 conjuntos de panelas para laticínios ou para carne. Mas não é isso que o versículo quer dizer. Criaram uma religião inteira baseada nisso. Adoro dizer-lhes que Abraão não comia nada kosher. Serviu vitela e manteiga aos 4 anjos que lhe visitaram. Que feio, hein, Abraão? Na verdade, esse cozer o cabrito no leite materno era um ritual de fertilidade dos cananeus. E Deus disse: não façam isso, porque eles fazem. Serão santos para mim e não se envolvam com esse tipo de superstição. Levítico também fala sobre não se envolver com ocultismo ou com práticas do espiritismo. Fala também sobre casas mofadas e a casa não deveria ser reformada, a casa deveria ser queimada porque você ama o seu vizinho. Se você ama seu vizinho, você queima sua casa quando está mofada. Não é bom que não vivemos mais sob a velha aliança? E a respeito do vestuário? Nenhum tecido misto, nenhuma mistura de lã com poliéster ou sei lá o quê. E é uma família judaica. Mark Sparks me ajuda a quebrar a lei de Moisés regularmente. Fala também da vida social. Diz que santidade significa dar atenção especial aos pobres, aos surdos, aos cegos e aos idosos. Diz que se você for santo, você ficará de pé. Quando uma pessoa mais idosa entra na sala, tudo isso é santidade, muito prático, não é? Todos os aspectos da vida. Aquela citação, amarás teu próximo como a si mesmo, vem diretamente de Levítico. Faz parte da santidade, todos os aspectos da vida. Diz que incesto está aqui embaixo. Como isso tem aumentado. E diz também que homossexualismo está aqui embaixo. Diz que sodomia está aqui embaixo. Que condena o último livro de Madonna. Todas essas coisas são muito práticas. O que é uma vida santa? É como você se comporta de segunda a sábado e não apenas o que você faz aos domingos. E a cada parte da sua vida, sua roupa, sua casa, sua comida, relacionamentos, tem a ver com toda a sua vida. Isso é que santidade é. E aprendemos isso em Levítico. Portanto, uma vez que você vê essa distinção bem clara, você tem a chave para destrancar Levítico. Deus procura não apenas pessoas limpas, mas Ele procura pessoas santas. Essa é uma diferença enorme. E até se tornar um cristão, você nunca nem sonha em se tornar santo. Apenas pensa em ser bom. Isso não é o bastante. Bom, vamos continuar na próxima palestra.